Bom dia para os alunos do nono ano. Nossa aula de hoje é o nosso conteúdo determinação da raiz enésima de um número real, nas páginas 23 e 24. Então, atenção na nossa aula, tá? Para que se torne fácil o nosso conteúdo. Então, na raiz enésima, podem ocorrer os casos a seguir. Ou seja, raiz n de A. Esse n como expoente, como índice da raiz, né? Quer dizer qualquer número inteiro, seja ele positivo, seja ele negativo. E o A, você já conhece, que é qualquer número positivo ou negativo, né? Porque nós estamos falando de números inteiros, tá? Então veja só. Aí eu tenho os casos. O primeiro caso, né? Aí o primeiro caso, eu tenho, quando eu tenho A maior ou igual a zero, e N um número natural e N um número natural maior ou igual a 2. Por que 2? Porque é o índice que aparece, pode vir com o sinal número 2 ou sem o número. É a raiz quadrada, que é o 2, né? Aí eu tenho como exemplo o exemplo 1, eu já vou direto no número, raiz quadrada de 16. Olha, quem é o meu índice? 2, né? Que ele pode aparecer e pode não aparecer no índice, tá? 2. Isso é igual a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque isso aqui equivale, ó, a 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Lembra das aulas anteriores que eu botei a tabela, como encontrar a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta e aí sucessivamente? Vocês já tem isso aí, essa tabela das aulas anteriores, tá? Nas aulas anteriores também eu coloquei a raiz mostrando o que é o índice, o que é o sinal do radical, o que é o radicando e o que é a raiz. E pedi que realmente aprendesse, não decorasse, aprendesse. Porque todos esses conteúdos, quando se fala de radicais, de raiz enésima, porque radical e raiz enésima é a mesma coisinha, tá? Então você vai precisar conhecer o que é o índice, o que é o sinal do radical, o que é o radicando e o que é a raiz, tá? É o que a gente está vendo agora. No exemplo 2, eu tenho raiz quarta de 81 é igual a 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 multiplicar 4 vezes vai dar 81. Equivale, tá vendo? A 3 elevado à quarta potência, que é igual a 81. Se você pegar o 3 e multiplicar 4 vezes por ele mesmo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Tá? Aí eu tenho o terceiro exemplo.
raiz cúbica de 125 é igual a 5, porque equivale a 5 elevado ao cubo é igual a 125. E tem o quarto exemplo, que eu tenho a raiz quinta de 32, que é igual a 2. Também equivale a 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Aqui você não vai multiplicar 2 vezes 5 não, você vai multiplicar 2 5 vezes por ele mesmo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, está aí o primeiro passo com esse tanto de exemplo. Agora eu vou apagar para a gente continuar a nossa aula. Continuando a nossa aula, observe bem, não é correto escrever, raiz quadrada de 25 igual a mais ou menos 5. Aqui está errado se você representar desse. Aqui você está dizendo, quando você usa esses dois sinais, que o resultado pode ser mais 5 e menos 5. E não existe raiz quadrada, né, positiva e negativa não. Só existe positiva quando é quadrado. Certo? Continuando, coloquei não existe para facilitar. Não existe dois resultados. Então preste bem atenção que não existe dois resultados, positivo e negativo. Só existe um. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Tá? Exemplo. Temos aqui o exemplo 1, raiz quadrada de 25 é 5. O exemplo 2, menos raiz quadrada de 25 é menos 5, porque o sinal negativo está fora, não tem nada a ver com o radicando que está dentro do sinal do radical, tá? O exemplo 3, eu tenho raiz quadrada de 25 é igual a mais ou menos 5, não existe, tá? Então, se não existe, é falso. Tá? E o exemplo 4, eu tenho raiz quadrada de 25 é igual a menos 5. Também não existe. Se não existe, é falso. Porque quando o índice é um número par, o resultado é positivo. Quando o índice é um número ímpar, aí pode existir a raiz negativa, tá? Mas aí a gente vai ver lá na frente. Vou agora para o segundo caso. Olha o que diz o segundo caso. Quando A é menor do que zero. O primeiro caso, A é maior ou igual. Agora, A é menor que zero. Tá? E N? A é menor que zero. E N?
um número natural e n um número natural ímpar maior que 2. Maior que 2. A menor que 0 e n um número natural ímpar maior que 2, ou seja, 3, 5, 7. Tem que ser um número ímpar, tá? Então, aí eu tenho como exemplo o exemplo 1, raiz cúbica de menos 1000 é igual a menos 10. O exemplo 2, raiz quinta de menos 1024 é igual a menos 4. O exemplo 3, raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. E o exemplo 4, eu tenho raiz quadrada de 9, que é igual a menos 3. Então aqui não existe. E não existe, por quê? Porque aqui é positivo. Porque o índice daqui 2. 2 não pode, só pode com o índice ímpar existir a raiz negativa, tá? Então eu coloquei isso daqui só para diferenciar. Olha que aqui também está diferenciando, né, os números pares maior que 2. Então aqui, esse não existe. Só existe quando o índice é ímpar, ok? Eu vou apagar para colocar o terceiro caso da nossa aula a respeito de radicais, dando continuidade à nossa aula. Nosso terceiro caso. Olha o que diz. Quando A é menor do que 0 e N é um número natural par diferente de 0, A menor que 0 e N um número natural par. O anterior era ímpar, agora é par, diferente de 0. Se é um número par diferente de 0, é 2, é 4, é 6, é 8, né? E aí sucessivamente. Veja os exemplos. No exemplo 1, raiz quadrada de menos 4. Então, não existe, viu? Não existe raiz quadrada de menos 4. Olha que eu coloquei o quarto exemplo no segundo caso, mostrando que não existe. Estamos aqui agora. No exemplo, observe que quando é um número par, o índice é um número par, não existe raiz
de índice par. Só existe raiz negativa de índice ímpar, ok? Aí eu vou colocar aqui para você segundo exemplo. Raiz quadrada de menos 25. Tá vendo? Não existe. Mas professor, por que não existe? Porque se você pegar ó, raiz quadrada de 25 é 5, né? Então se você pegar ó, menos 5 vezes menos 5, menos por menos vai ser mais, 5 vezes 5, 25. Então não vai, menos ó, não existe. Vai dar um número positivo e aqui é negativo. É por isso que não existe, tá? Vou colocar uma observação para ficar bem claro. Observação. No conjunto dos números, no conjunto dos números reais, existem as raízes exatas e as raízes não exatas. Exemplo. Temos aqui o exemplo 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Se eu sei, então é uma raiz exata. No exemplo 2. Raiz quadrada de 10. Não tem, não existe. Existe um número aproximado, que vai ser 3,16 alguma coisa, né? Então, observe que essa daqui é exata e essa daqui, viu? Como não existe raiz quadrada exata, ela é uma raiz aproximada. Aproximada. Se ela é aproximada, porque ela não é exata, certo? Agora, eu vou pedir para vocês copiarem e responder os exercícios página 24, tá? Copiar e responder os exercícios da página 24, certo? E a nossa aula por hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Ok?